com o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, o deputado Paulo Pimenta, para nos trazer algumas informações. Nós temos ouvido alguns parlamentares que têm vínculo mais aqui com a nossa região sobre a atual realidade, né? Semana passada a gente conversou, por exemplo, com o senador Lazier Martins, e hoje o deputado Pimenta pode nos ampliar as informações sobre as atividades dele na condição de parlamentar e, é claro, também, não há dúvida que essa questão da Covid-19 é o tema mundial, né, que todo mundo está acompanhando. Deputado Paulo Roberto Pimenta, bom dia, como é que está o senhor, deputado? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, comunidade de Tupaciretã. Também da região que nos acompanha, né, Miguel? Uma saudação muito especial aí, em nome do Cristiano Aquino, da FAB, né? A todas as nossas lideranças. Nós temos o Fabiano, que trabalha comigo aqui em Brasília, né? Que é de Tupaciretã, uma pessoa que está permanentemente garantindo essa relação cotidiana do nosso mandato com o Tupã. Miguel, o que eu vou te dizer, Miguel? Eu, desde o dia 18 de março, praticamente tenho trabalhado de 12 a 15 horas por dia envolvido nesse tema do coronavírus, né? E, basicamente, o meu trabalho envolve duas dimensões. Né? Uma dimensão que é o tema da saúde, né? E aí, a busca de recursos para os hospitais, custeio dos hospitais, equipamentos de proteção individual para o pessoal que trabalha nos hospitais, novos leitos, especialmente de UTI, para que a gente possa dar conta, né, dessa doença. Nós temos que entender, Miguel, que nós estamos ainda num estágio inicial da doença. A tendência é que nos próximos 30 dias ocorra um agravamento muito grande da doença no Brasil. Né? Uhum. E, por outro lado, é a busca de recursos para garantia de renda, né? Renda para aquela população que está sem poder trabalhar, né? Também o trabalhador autônomo, o microempreendedor individual, né? Diarista, feirante, né? O caminhoneiro. Nós já temos aí mais de 120 milhões de pessoas que estão aptas a receber esse recurso e queremos essa semana definitivamente resolver a situação das micro, pequenas e médias empresas, Miguel. Que essas empresas que são quem garante o emprego no país e que estão numa situação dificílima, né? Então nós precisamos garantir recursos para que o Tesouro Nacional assuma a folha de pessoal que garanta um recurso de custeio com juros zero. Não é possível que os bancos queiram ganhar na crise. No mundo inteiro, os bancos estão sendo chamados, Miguel, a fazer também a sua participação nesse processo, trabalhando com juros zero. Então, o dinheiro para custeio, o dinheiro para manutenção das empresas não pode ter juro. É assim que está acontecendo no mundo inteiro, e não é possível que no Brasil, com toda essa crise, os bancos ainda queiram ganhar, Miguel. Certo. Bem, como é que tem sido a sua rotina de trabalho, deputado? Porque como é que está a questão do plenário, por exemplo? Está tendo sessões? Até a semana. Está tendo sessão de... É aquela coisa... Né? Está tendo sessão de segunda a sexta. Uhum. Né? Normalmente as sessões eram terça, quarta e quinta, segunda e sexta os parlamentares ficam nos seus estados. Né? Sim. Como o plenário está funcionando de maneira virtual, as sessões estão ocorrendo de segunda a sexta. Né? Uhum. E nós temos uma escala de parlamentares que precisam estar em atividades presenciais. Então, eu estou nessa escala do PT. Então, eventualmente, alguma reunião com o presidente da casa, alguma reunião do plenário, alguma reunião específica para tratar desses recursos, da liberação, né, do dinheiro para os hospitais, o debate que é feito para tentar construir os textos que serão votados. Eu tenho representado a bancada do PT também nessas atividades presenciais em Brasília. Uhum. O senhor falou que essa semana deve ser definido algum tipo de socorro aí às micro e pequenas empresas e ao pequeno empreendedor, ao trabalhador individual, né? Que tipo de soluções o senhor imagina seriam possíveis de serem implantadas agora para dar um suporte tanto para as micro e pequenas empresas quanto para o trabalhador individual? São duas coisas diferentes, né?
Com relação ao trabalhador autônomo, o microempreendedor individual, né, o informal, essa aí nós já votamos as medidas. Né? O que está agora é numa fase de cadastramento do governo e agilização do pagamento. Aqui no Rio Grande do Sul são 1 milhão de famílias que podem receber esse recurso, são cerca de 2,7 milhões de pessoas. Né? O que nós vamos nos debruçar essa semana, já a partir de hoje, é esse socorro para as empresas, micro, pequenas e médias empresas. E aí tem duas questões. A primeira é a folha de pessoal, folha de pagamento. Né? O que nós estamos trabalhando é para fazer o que está sendo feito em tudo que é lugar. O Tesouro Nacional assume a folha, paga o salário. Até 3 salários mínimos, o Tesouro paga o salário. O dinheiro não vai para a empresa, o dinheiro vai direto para a conta do trabalhador. Ele recebe o salário durante 90 dias. Né? Em segundo lugar, é um recurso para custeio, para manutenção das despesas obrigatórias, que nós queremos que seja com juros zero, a exemplo do que está sendo em todos os outros países. Né? Então, esse esforço que os governos estão fazendo tem sido, né, a única maneira. Ninguém, além do governo, pode, nesse momento, socorrer a sua população, tanto na questão sanitária como na questão econômica. Né? Então, nós estamos votando essa semana medidas econômicas que vão nessa direção. Por um lado, a garantia do pagamento da folha e, por outro, o custeio a juros zero para a manutenção e funcionamento das empresas. Uhum. De que forma, não sei se o projeto já prevê isso ou não, mas de que forma as empresas teriam acesso? Elas teriam que buscar nas próprias instituições financeiras? Haveria um contato, um canal direto do governo com as empresas? Como é que seria operacionalizado essa questão, por exemplo, da folha de pagamento e do custeio a juros zero? Veja bem, da mesma maneira que nós aprovamos essa medida dos 117 milhões, o governo publicou um decreto regulamentando, né? E esse decreto, ele detalha o passo a passo para que esse recurso possa ser alcançado. Né? Veja bem, o trabalhador trabalhador formal, ele tem carteira de trabalho, ele tem um registro, né? Isso é tudo informatizado hoje. O INSS sabe todo mundo quem é, né? Sabe, inclusive, o valor que está na folha. Portanto, esse valor pode ser creditado imediatamente. Né? A questão do custeio é um recurso que terá a ser requerido. A princípio, pela proposta que surgiu, seria centralizado na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, mediante a apresentação da documentação contábil, né, da empresa. Tudo isso, né, terá que ser uma regulamentação que o governo federal deverá publicar nos próximos dias. Perfeito, vamos aguardar então essa orientação e essa informação. Bem, como é que está o clima aí em Brasília politicamente? Porque agora é uma época que a gente está falando só de Covid-19, enfim, que sem dúvida não há outro tema para se falar, mas a gente espera que isso passe, que daqui a pouco retome as atividades, mas o contato dos senhores com os colegas, isso tem sido só virtual também. O senhor acha que na retomada que se espera ocorre daqui a algum tempo, haverá uma mudança, digamos assim, no comportamento, no dia a dia dos parlamentares ou da população brasileira depois dessa pandemia, dessa parada que a gente deu assim que ninguém esperava? Eu acho que muita coisa vai mudar, né? Porque até dezembro o discurso todo era Estado mínimo, privatização da saúde, o Estado não pode se envolver na economia, a economia tem que funcionar com livre mercado, política de bem-estar social é coisa do passado. Todos esses valores aí, que orientavam um determinado discurso, eles caíram por terra, né? Quer dizer, hoje o mundo inteiro se dá conta de que se não tiver um sistema de saúde pública, teria todo mundo indo para o colapso. Só ver o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Todo mundo hoje tem muito claro que se o governo não for, né, o indutor, um processo de recuperação econômica, de apoio às micro e pequenas empresas, não há ninguém que possa fazer isso. Então, muitos conceitos estão sendo revistos, né? Agora, tu me pergunta sobre o clima. Qual é o grande problema do clima, do ambiente político no país? Essa instabilidade, né, Miguel? Tu vê que, olha a capa hoje, da Folha de São Paulo, a capa do Globo, né? Ministro da Saúde confronta Bolsonaro, né?
e diz que não é possível que a população ouça um discurso do ministro da Saúde e um discurso diferente do presidente. Então, essa situação, que ela é muito particular do Brasil, porque nós não temos em nenhum outro lugar do mundo um ambiente de disputa em torno da doença, né? Ela acaba criando um enorme prejuízo para que a gente possa ter políticas comuns de enfrentamento da doença. É muito ruim para a população, né, ouvir uma orientação do governador e ouvir uma orientação totalmente contrária do presidente da República. É muito ruim o ministro da Saúde vir na televisão e dizer, gente, essa é uma doença muito séria, essa é uma doença que mata, se vocês não se protegerem, né, a contaminação é muito rápida, portanto, vocês precisam seguir essas orientações. E aí vem o presidente da República e diz, isso é uma gripezinha, isso é um resfriadinho, isso é uma grande bobagem, vocês têm que sair para a rua, vocês têm que trabalhar, e não sei o quê, e papapá. O que o cidadão faz, Miguel? Em quem que o cidadão acredita? Tá? Então, essa dupla narrativa, ela acaba estimulando as pessoas a escolherem em quem elas querem acreditar. Quem quer acreditar na ciência, quem quer acreditar no médico, quem quer acreditar está se preservando, está se cuidando, e tem um argumento, olha, eu estou fazendo isso porque o ministro assim orientou, o governador assim orientou. Aqueles que não querem acreditar, eles dizem, não, mas o presidente da República disse que a doença é uma bobagem, que é um resfriadinho, né, que uma gripe comum mata mais do que essa doença. Essas notícias sobre a Itália, sobre a Espanha, sobre os Estados Unidos, é tudo bobagem. Né? Na realidade, aquelas pessoas lá estão morrendo de gripe, não existe esse negócio de coronavírus. Então, isso cria um ambiente de instabilidade, de disputa. Eu nunca vi um negócio desse. Tem uma disputa sobre a doença. Tem uma disputa se a doença é grave ou não. Tem uma disputa se a doença existe ou não. Tem disputa até sobre remédio, Miguel. Eu nunca vi um negócio desse. Tem uma disputa se as pessoas devem ou não tomar um determinado remédio. Então, esse ambiente de instabilidade, né, ele é muito ruim. Graças a Deus, que se criou uma grande maioria que não tem mais a questão partidária. Tem gente de todos os partidos, né, fazendo um esforço para achar soluções, para construir saídas, que entende a gravidade da doença. Ontem nós chegamos a 1.800.000 pessoas contaminadas no mundo, Miguel. 1.800.000 ontem. Há 30 dias atrás eram 100.000 pessoas. Quantas serão daqui a 30 dias, Miguel? Nós já passamos de 100.000 mortos. Quantos serão daqui a 30 dias? Há 30 dias, na Espanha e na Itália, a doença não tinha matado quase ninguém. Como será o Brasil daqui a 30 dias? Então, essas perguntas todas, ninguém tem as respostas, porque se trata de uma doença muito nova. Se nós não acreditarmos na ciência e no conhecimento nesse momento, nós vamos acreditar em quem? Né? Se nós não acreditarmos que é preciso que alguma coisa seja feita para proteger as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, a gente vai acreditar em quem? Né? Então, eu acho que o momento é muito delicado, é um momento de união, é um momento de trabalho, é um momento de esforço, mas é um momento da gente acreditar na pesquisa, no conhecimento científico, naqueles que estão estudando, estão procurando nos ajudar, e cuidar e proteger aquelas pessoas que a gente quer bem, Miguel. O senhor estava referindo-se à questão do conflito entre o presidente e o ministro Mandetta. O ministro Mandetta, até pouco tempo atrás, era um forte crítico do Partido dos Trabalhadores, né? Nós temos muita divergência com ele, muita divergência, né? Ele sempre foi uma pessoa contra o SUS, foi contra os mais médicos, né? Foi a favor da emenda que retirou 20 bilhões da saúde. Então nós temos visões muito distintas. O ministro Mandetta é uma pessoa dos planos privados de saúde, né? Mas o que está em discussão nesse momento não é uma questão política, né? Não é uma questão política. O Dória foi um grande apoiador do Bolsonaro. O Caiado é médico, foi um dos principais apoiadores do Bolsonaro. O governador do Rio de Janeiro, o governador de Brasília, né? E todas essas pessoas hoje estão assim, né, numa posição totalmente oposta do presidente da República. E tu vê que eu citei aqui pessoas de 3, 4 partidos diferentes, né? Então não é uma questão partidária, não é uma questão eleitoral. O que nós estamos hoje é o seguinte, é o conhecimento científico contra a ignorância, né? É a razão contra a ignorância, né? Esse debate a sociedade brasileira fez no início do século passado com relação à gripe espanhola. Em 1920, 1917, teve a revolta da vacina contra o Oswaldo Cruz.
porque tinha pessoas que eram contra o estudo, contra o conhecimento, contra... Então, sinceramente, né, nós passamos de 20 mil mortos nos Estados Unidos, temos quase 20 mil mortos na Itália, vamos chegar a 20 mil mortos na Espanha, nós temos mais de 100 mil mortos no mundo em um mês, e ninguém sabe até onde essa doença vai. Se nós achar que isso não é sério, que isso não é grave, se nós achar que isso é um resfriadinho, se nós achar que isso é uma gripezinha, para onde nós queremos levar a nossa população, Miguel? O nosso ouvinte aqui, o Fabian Ná Soares, ele disse que fez o cadastro do auxílio para empresas aqui em Tupanciretã, e que ele está continuando pesquisando. Ele disse que o resultado é sempre que está em análise, né? Ele disse que ele fez o cadastro normal, não de microempresa, assim como pessoa física. Qual é a orientação que o senhor dá para ele? Tem alguma orientação, deputado? A votação deve ocorrer no máximo até amanhã, né? Uhum. Saindo essa votação até amanhã, a partir de quarta-feira deve sair uma normativa do governo federal explicando passo a passo que as pessoas devem votar. Perfeito. Deputado, quero agradecer a sua atenção conosco. Eu te agradeço, Miguel. Um grande abraço para vocês, um abraço para o Cristiano Aquino, um abraço para o Fabiano, toda a torcida que está ligada conosco, um abraço para a Josi, né? Uhum. que é a nossa presidenta do partido, e contem comigo para vocês precisarem aqui. Perfeito. Bom trabalho para o senhor aí, deputado. São 9h25, deputado Paulo Pimenta falando conosco ao vivo de Brasília. Você viu ele comentando que, diferente de alguns parlamentares que estão em casa, ou seja, na sua base eleitoral, ele está em Brasília porque ele é um dos que estão de plantão lá, que fazem o contato, às vezes, quando necessário, direto no plenário, representando os partidos. Portanto, ele continua lá em Brasília. São 9h25.